Olá pessoal, vamos dar início ao estudo do Direito Administrativo para o concurso de Agente Penitenciário da Bahia, curso este oferecido pelo CETOM Cursos Online, do qual fazemos parte da equipe deste curso. Bom, inicialmente iremos estudar o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, a Lei número 6.677/94 e atualizações. Então, vamos dar início ao estudo desta lei. Vamos ver, então, o que a lei define como cargo público. Então, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Então, quando você toma posse em um cargo público de provimento efetivo, você vai ter as atribuições daquele cargo, você vai saber o que é que você pode fazer. Então, é aquela obediência ao princípio da legalidade, você só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, nós como servidores públicos, ocupantes de cargos públicos efetivos, não podemos fazer tudo aquilo que nós achamos que podemos naquele órgão. Não, nós temos que cumprir essencialmente aquelas atribuições que estão, por exemplo, no regimento interno do órgão. Responsabilidades também ao servidor, com as características essenciais de criação por lei. Os cargos públicos são criados por lei. Também possuem denominação própria, por exemplo, agente penitenciário, analista administrativo, analista judiciário, técnico judiciário, etc. Número certo, os órgãos públicos possuem um número certo de cargo público e pagamento pelos cofres públicos. Aí nós temos a remuneração, ou o subsídio, que vão receber estes agentes públicos, servidores ocupantes de cargos públicos efetivos, para provimento em caráter permanente ou temporário. Caráter permanente, cargo público efetivo, que depende de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Esse é o permanente. Temporário, cargo em comissão, artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Cargo em comissão que pode ser ocupado por servidores de carreira, nos casos e percentuais previstos em lei. Então, teremos também nomeação para cargo público temporário, que é justamente o cargo em comissão, os cargos comissionados. Bom, vamos ver agora as regras iniciais constantes do Estatuto do Servidor Público Civil da Bahia. Primeiro, referência é a posição estabelecida para o ocupante de cargo dentro da respectiva classe, de acordo com o critério de antiguidade. Referência. Classe é a posição hierarquizada de cargos da mesma denominação dentro de uma categoria funcional. Por exemplo, então temos referência 1, 2, 3, 4, 5, classe A, 6, 7, 8, 9, 10, classe B, 11, 12, 13, 14, 15, classe C. É o plano de cargos e carreira. Categoria funcional é o agrupamento de cargos classificados segundo o grau de conhecimentos ou de habilidades exigidos. Por exemplo, técnico judiciário, na área administrativa, na área de transportes, etc. Grupo ocupacional, agrupamento de cargos identificados pela especialidade, peculiaridade e similaridade da natureza da atividade. Então, são os diversos cargos existentes no órgão, divididos em razão da natureza da atividade. Carreira, linha estabelecida para evolução em cargo de igual nomenclatura e nível de escolaridade de acordo com a aquisição de competência. Por exemplo, um analista administrativo, um agente penitenciário vai subindo na própria carreira, não pode sair sem concurso para outro cargo, tem que fazer um concurso externo. Senão, teríamos aí a chamada ascensão funcional, que na Constituição Federal foi considerada inconstitucional, quando foi promulgada e entrou em vigor a Constituição de 88, ascensão funcional e transferência, inconstitucional. Estrutura de cargos é o conjunto de cargos ordenados segundo os diversos grupos ocupacionais e categorias funcionais correspondentes. Lotação é o número de cargos de categoria funcional atribuído a cada unidade da administração pública direta, das autarquias e das fundações. Por exemplo, setor de administração, tantos cargos. Setor de informática, tantos cargos. Setor de transporte, tantos cargos. Então, nós temos aí a chamada lotação. Bom, quadro
é o conjunto de cargos de provimento permanente e de provimento temporário. Então, nós temos aí os cargos efetivos e os cargos em comissão, integrantes dos órgãos dos poderes do Estado, das autarquias e das fundações públicas. Vamos ver agora quais são os requisitos exigidos para ingresso no serviço público. Primeiro, nacionalidade brasileira ou equiparada, né? Nacionalidade brasileira pode ser nato ou naturalizado. Segundo, gozo dos direitos políticos, ou seja, né, que não esteja, por exemplo, no momento da realização do concurso, né, e após, posterior, com suspensão de direitos políticos devido a uma condenação criminal transitada em julgado. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, né, para os homens, por exemplo, ou ter se alistado como, né, para servir, prestar o seu serviço obrigatório, ou já em estado de posse de sua reservista. E eleitorais, estar quite com a justiça eleitoral, ou seja, não ter nenhum débito com a justiça eleitoral, nem nenhuma falta à eleição, nenhuma falta aos trabalhos, né, de convocação para trabalhos nas eleições, etc. Nível de escolaridade, né, grau de escolaridade, o nível médio ou superior, exigido para o exercício do cargo. A idade mínima de 18 anos e boa saúde física e mental. Né? Aí nós teremos que apresentar, por exemplo, né, alguns exames médicos e também seremos submetidos a exame médico pela junta médica, né, daquele órgão. E também, né, mental, né, pode ter física e médica. Né? Mental, pode ter física e mental também. Provimento. São formas de provimento de cargo público, nomeação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Provimento, né, de forma objetiva, é o preenchimento de cargo público quando este se encontrar vago. E aí, então, né, será preenchido aquele cargo por meio de uma nomeação, de uma reversão, de um aproveitamento, de uma reintegração, de uma recondução. Então, essas são as formas de provimento. E temos provimento originário e o provimento derivado. O provimento originário ocorre quando aquele que está sendo nomeado ainda não possui vínculo com a administração pública. Por exemplo, né, teve aprovação no concurso público e aí veio então a nomeação para aquele cargo público. Então, nomeação é a única forma de provimento originário. E você pode ter, por exemplo, mais de um provimento originário em um mesmo órgão. Digamos que você, por exemplo, tenha feito concurso para nível médio, passou, tomou posse, né? Concluiu o estágio probatório, adquiriu estabilidade. Mais adiante se faz concurso para nível superior, naquele mesmo órgão, e consegue aprovação. Pede vacância, no caso, né, federal, pede vacância, e aí toma posse naquele outro. Outro provimento originário, nova nomeação agora como nível superior. Então nós temos aí o provimento originário, né, que é a nomeação. E o provimento derivado é aquele, né, em que o servidor já possui vínculo com a administração pública. Então, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução são formas de provimento derivado. Por quê? Porque aquele que está sendo reintegrado, aquele que está sendo aproveitado, reconduzido, etc., já possui vínculo com a administração, ou seja, já é servidor público. Então, nós temos aí as formas de provimento originário, nomeação, né? E as formas de provimento derivado, né? Reintegração, reversão, aproveitamento, recondução. A nomeação. Primeiro, né? Única forma de provimento originário, nomeação. Ela será feita em caráter permanente, né? Quando se tratar de provimento em cargo de classe inicial da carreira ou em cargo isolado, né? Então, para que você possa, né, ser nomeado para este cargo público, né, permanente, ou seja, de caráter efetivo, tem que passar no concurso público, né? Ser aprovado. Concurso público de provas ou provas e títulos, né? Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, né? Então, uma vez aprovado neste concurso público de provas ou provas e títulos, né, vamos ter a homologação, depois a nomeação, posse e o exercício, para dar início ao estágio probatório e posteriormente adquirir a chamada estabilidade. Em caráter temporário, né, para cargo de livre nomeação e livre exoneração. Artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, né, que diz que os cargos em comissão serão ocupados por servidores de carreira, vírgula, nos casos e percentuais previstos em lei. Então, uma parte é para servidor de carreira e outra parte, por exemplo, é para quem a autoridade quiser nomear. Né? Não precisa ter vínculo com a administração pública, não precisa ser
servidor público. Tem que obedecer apenas os percentuais estabelecidos em lei. E em caráter vitalício nos casos previstos na Constituição Federal, né? Aí nós temos a magistratura, né? E nós temos também o Ministério Público, né? Que vão adquirir vitaliciedade após 2 anos, né? De efetivo exercício. Nomeação para cargo de classe inicial de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade, né? A Constituição Federal, né, prevê a possibilidade da realização de um novo concurso público, artigo 37, enquanto ainda está em andamento, né, um concurso, né, anterior. Mas, né, só pode ser realizado no prazo improrrogável, né, conforme a Constituição Federal. Porém, né, se houver algum aprovado no concurso anterior, não poderá ser nomeado nenhum aprovado no novo concurso. Se não tiver nenhum aprovado, aí pode, então, né, convocar do novo concurso. Então, é a chamada ordem de classificação, que tem que ser obrigatoriamente, né, obedecida, né, no momento da nomeação pela autoridade competente. Funções de confiança. Outra situação muito importante, não é? As funções de confiança, né, não temos aí nem nomeação, nem exoneração. Para que você, né, seja, né, possa ocupar uma função de confiança, por exemplo, nós temos que ter a chamada designação, e no dia que a autoridade não quiser mais você naquela função de confiança, né, vai dispensar. Então, é designação e dispensa para a função de confiança. Então, não confundir com o cargo de comissionado, que é nomeação e livre exoneração. A função de confiança só pode ser exercida por servidores ocupantes de cargos efetivos, aqueles que realizaram um concurso público de provas ou provas e títulos, né? Tomaram posse, entraram em exercício, né? E daí por diante, né, estarão ocupando aquele cargo, né, de provimento efetivo, ou seja, permanente. Então, só quem é ocupante de cargo efetivo, artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. As funções de confiança serão exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos, obrigatoriamente. Então, quem não tem vínculo com a administração pública não pode ser designado para a função pública. Quem é empregado público de qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista também não pode, né, ser designado para uma função de confiança. As funções de confiança e os cargos em comissão são para direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. E os ocupantes receberão uma gratificação. Então, o servidor que for nomeado para um cargo de comissão ou designado para uma função de confiança vai receber sua remuneração e também uma gratificação por esta chefia, direção ou assessoramento. Então, a designação para a função de confiança, segundo o Estatuto, né, do Servidor Público Civil da Bahia, né, para direção, chefia e assessoramento superior e intermediário, recairá preferencialmente em servidor ocupante de cargo de provimento permanente, observados os requisitos estabelecidos em lei e em regulamento. Preferencialmente, não, obrigatoriamente, conforme estabelece o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Só servidor ocupante de cargo efetivo. Quem não tem vínculo e quem é seletista não pode ser designado para a função de confiança. Pode ser nomeado para cargo em comissão. Função de confiança só estatutário, ocupante de cargo efetivo. Concurso público. Concurso público será de provas e títulos, né? Realizando-se mediante autorização do chefe do respectivo poder, né? Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, de acordo com o disposto em lei e regulamento, né? Então, nós temos o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, né? Que estabelece para ocupar um cargo de provimento efetivo, tem que passar por um concurso público de provas ou provas e títulos. Cargo em comissão, não. É livre nomeação e livre exoneração, né? Cargo comissionado, ninguém cria vínculo com cargo comissionado. Não cria vínculo, seja servidor ou não. Bom, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, né?
de acordo com a lei, né? A lei que vai estabelecer, ressalvada a nomeação para cargo em comissão, declarada em lei, de livre nomeação e livre exoneração, como falamos anteriormente, né? Então, para investidura em cargo público de provimento efetivo, concurso público de provas ou provas de títulos. Cargo comissionado não tem concurso. É livre nomeação e livre exoneração. Aí o Estatuto estabelece o seguinte: no caso de empate, né, em concurso público, terão preferência sucessivamente. Primeiro, o candidato que tiver mais tempo de serviço prestado ao Estado da Bahia. Segundo, outros que o edital estabelecer, compatíveis com a finalidade do curso, né? Então, aí são os critérios de desempate, né, no caso, né, da realização de concurso público no Estado da Bahia. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado dentro deste prazo uma única vez por igual período, a critério da administração. Então, vejam só, é a Constituição Federal, no artigo 37, que estabelece que o concurso público terá um prazo de validade de até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, se é de 1 ano, pode prorrogar por mais 1 ano. Se é de 9 meses, prorroga por mais 9 meses. Se é de 2 anos, tem que prorrogar por mais 2 anos. Mas é um ato discricionário, ou seja, a autoridade competente poderá prorrogar ou não. Ela não está obrigada a prorrogar. Se ela estivesse obrigada, seria um ato vinculado. Por quê? Porque não teria opções. Por ser discricionário, ela tem 2 opções: prorrogar ou não prorrogar, né? Então, o prazo de validade do concurso público, as condições de sua realização, os critérios de classificação e convocação e procedimento recursal cabível deverão estar fixados, né, no respectivo edital, que será publicado no Diário Oficial. Então, o Estado vai publicar no Diário Oficial, né, um edital contendo o prazo de validade do concurso público, as condições de sua realização, os critérios de classificação, convocação e também, né, os recursos, né, que porventura possam ser impetrados, né, por aqueles que estão participando do concurso público na condição de candidatos. Vamos falar da posse agora, né? A posse. Em primeiro lugar, né, os candidatos, né, se submeterão a um concurso público, né, depois vai sair, né, a classificação dos candidatos, que nós chamamos de homologação, e a partir da homologação começa a correr o prazo de validade do concurso público. Não é com a posse, não, é com a homologação. Bom, homologado o concurso, aí então, né, o órgão vai proceder à convocação dos aprovados, né? Então, nós teremos aí a chamada nomeação, né? A nomeação. Então, saindo da relação, né, dos nomeados, estes, então, né, deverão olhar o prazo para tomar posse. E a posse é a investidura em cargo público. Por quê? Porque quando, né, um aprovado no concurso público toma posse, já está investido da qualidade de servidor público. Passou, então, a ser servidor público com a posse. Bom, a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, será formalizada com assinatura de termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, quando o aprovado no concurso público for tomar posse, né, vai assinar o livro, né, de posse, né, o termo de posse, e ali então estará aceitando as atribuições do cargo, né, em que obteve aprovação, dos deveres também, né, e responsabilidades constantes do Estatuto, né, e o compromisso de bem servir, né, na qualidade de servidor público ocupante daquele cargo público, naquele órgão público. Assina o termo, né, e então estará tomando posse naquele momento. A autoridade que der posse terá de verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitos os requisitos estabelecidos em lei ou regulamento para investidura, né? Por exemplo, apresentou declaração de bens, né? O servidor também, né, apresentou declaração dizendo que não possui, não é ocupante de outro cargo, né? O problema da acumulação de cargo, emprego e função, se está no gozo dos seus direitos políticos, né? A idade, etc. Então, tudo isso deverá ser observado pela autoridade competente, né, para dar posse, no momento em que o servidor
está tomando posse, sob pena de ser responsabilizado se porventura não tiver observado estes requisitos indispensáveis para que aquele aprovado no concurso público possa tomar posse. São competentes para dar posse aos aprovados no concurso público, primeiro, o governador do Estado e os presidentes do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa, aos dirigentes de órgãos que lhes são diretamente subordinados. 2. Os secretários de Estado aos dirigentes superiores das autarquias e fundações públicas vinculadas às respectivas pastas e aos servidores dos órgãos que lhes são diretamente subordinados. Né? Então, aí são as pessoas. Né? Os procuradores gerais do Estado e da Justiça aos servidores que lhes são diretamente subordinados. Os presidentes dos tribunais de contas aos respectivos servidores na forma determinada em suas respectivas leis orgânicas. Os dirigentes superiores das autarquias e fundações aos servidores que lhes são diretamente subordinados. Os dirigentes dos serviços de administração ou órgão equivalente aos demais servidores. Então, aí são as pessoas competentes para dar posse aos aprovados no concurso público. Vamos ver agora, então, o prazo para que aquele ou aquela nomeada possa tomar posse, né? Então, a posse deverá verificar-se até 30 dias contados da data da publicação do ato de nomeação no órgão oficial, né? No Diário Oficial. Então, uma vez, né, sendo publicado, né, a nomeação no Diário Oficial, aqueles que estão ali na relação da nomeação terão um prazo de 30 dias para tomar posse, né? Tomar posse. Este prazo pode ser prorrogado, né? Então está aí, ó, podendo ser prorrogada, né, por mais 30 dias a posse, a requerimento do interessado, né, no prazo original. Então, neste prazo de 30 dias, né, aquele que está sendo nomeado, aquela, poderá pedir prorrogação da posse, justificando o seu pedido, né? Bom, quando se tratar em servidor de gozo, né, em gozo de licença ou afastado legalmente, o prazo será contado a partir do término do impedimento. Então, por exemplo, né, um servidor público municipal, ou estadual, ou federal, encontra-se de licença do seu órgão, licença, por exemplo, para tratar da saúde, né? Encontra-se afastado. Então, para este servidor que se encontra de licença, o prazo só será contado a partir do término daquela licença. Quando terminar aquela licença, começa então a correr o prazo de 30 dias para que ele ou ela, nomeado ou nomeada, tome posse, né, no órgão. Se a posse não se der dentro do prazo de 30 dias, né, o ato de nomeação será considerado sem efeito. Né? Então, nós teremos aí, né, ato tornado sem efeito. Por quê? Porque o nomeado ou a nomeada não tomou posse no prazo de 30 dias e também não requereu, né, por exemplo, prorrogação da posse. A posse poderá ocorrer por procuração específica. Então, o nomeado ou a nomeada pode deixar uma procuração, por exemplo, né, com um parente, com um amigo, e aí então, aquela pessoa que está de posse daquela procuração poderá tomar posse pelo nomeado ou pela nomeada, né, para aquele cargo público, né, efetivo. O empossado, ao se investir no cargo de provimento permanente, né, efetivo ou temporário em comissão, apresentará obrigatoriamente declaração de bens naquele momento, né, que está tomando posse, ou então, né, vai ocupar aquele cargo em comissão, e valores que constituem seu patrimônio. E também declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função, caso esteja, naquele momento, ocupando outro cargo, emprego ou função pública, né, para poder optar, se não puder, acumular os dois. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, né? Vai ter que passar por uma inspeção médica. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo. Né? Submetido à inspeção médica, então a junta médica, considerando apto, poderá então tomar posse. Exercício. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, né? Então, é com exercício que começa a contar tempo de serviço, tempo para férias, 13º, etc. Não é com a posse, não. É só com exercício, que aí é quando o servidor começa realmente a exercer as atribuições do seu cargo. O prazo é de 30 dias, o prazo para o servidor entrar em exercício. Então, tomou posse, tem 30 dias
para entrar em exercício. Ou, quando inexigível essa data, da data da publicação oficial do provimento. Por exemplo, para cargo de provimento, né, temporário, cargo comissionado. Então, saiu o ato, tem que tomar posse imediatamente. Não tem 30 dias para tomar posse em cargo comissionado. Então, é da data da publicação oficial do ato de provimento. Na hipótese de encontrar-se o servidor afastado legalmente, o prazo será contado a partir do término do afastamento, não é? Por exemplo, né, está afastado porque, por motivo de morte de uma pessoa da família, não é? Então, afastou-se legalmente, né? Aquela chamada concessão que nós vamos ver lá na frente. O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo legal será exonerado de ofício. Por quê? Porque aquele que tomou posse já está investido em cargo público. E se não entrar em exercício, aí nós teremos a chamada exoneração de ofício, né? É um ato baixado pela autoridade competente, exonerando porque ele não tomou posse, né? Não entrou em exercício no prazo de 30 dias. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor incumbe dar-lhe exercício. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento do servidor. Ele tem uma pasta lá, os assentamentos funcionais, e aí então, né, serão registrados, né, início, suspensão, interrupção e reinício do exercício. O servidor relatado, removido ou afastado, que deva ter exercício em outra localidade, terá 30 dias para entrar em exercício, né? Foi removido, então vai ter 30 dias para se apresentar no novo local de trabalho, né? Horário de trabalho. O ocupante de cargo de provimento permanente fica sujeito a 30 horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa, né? Então, este é o horário, né, normal, mas pode ser estabelecido outro horário, né, de trabalho. Além do cumprimento estabelecido acima, né, o ocupante de cargo de provimento temporário poderá ser convocado sempre que houver interesse da administração. São os ocupantes de cargo em comissão. Poderão ser convocados, né, no interesse da administração, sempre que for necessário. Missão ou estudos no exterior. O servidor permanente, né, o servidor somente poderá participar de missão ou estudo no exterior mediante expressa autorização do chefe do poder a que esteja vinculado, né? Participar de missão ou estudos, né? Aí poderá receber a sua remuneração. A ausência não excederá a 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, e finda a missão ou estudo, somente decorrido igual período, poderá ser permitida nova ausência. Ao servidor beneficiado, né, para estudar no exterior, por exemplo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de ter corrido o período igual ao do afastamento, né? Por exemplo, 2 anos, tem que passar mais 2 anos. É salvada a hipótese do ressarcimento das despesas correspondentes. Substituição. O servidor ocupante de cargo de provimento temporário, em sua ausência, afastamento ou impedimento, terá substituto indicado no regimento interno ou, no caso de omissão, através de designação pela autoridade competente, entrando o substituto em exercício imediatamente. Então, por exemplo, um servidor, né, que tem um cargo de provimento temporário, vai tirar férias, né? Tem uma função, por exemplo, de confiança, chefia, e aí então será designado, de acordo com o regimento, um outro servidor para substituí-lo. Se, por exemplo, o regimento for omisso quanto a isso, né, a autoridade competente então designará outro servidor para substituir aquele que foi tirar férias. Concluímos aí este primeiro módulo, né, do Estatuto do Servidor Público Civil, né? Daremos continuidade no módulo seguinte, no módulo número 2. Até a próxima aula.